Richard Dawkins, Deus um delírio. Monoteísmo. Página 50. A mais antiga das três religiões abrâmicas e a clara ancestral das outras duas é o judaísmo. Originalmente um culto tribal a um Deus único e desagradável que tinha uma obsessão mórbida por restrições sexuais, pelo cheiro de carne queimada, por sua superioridade em relação aos deuses rivais e pelo exclusivismo de sua tribo desértica escolhida. Durante a ocupação romana da Palestina, o cristianismo foi fundado por Paulo de Tarso como uma seita do judaísmo menos intransigentemente monoteísta e menos exclusivista, que olhou além dos judeus e para o resto do mundo. Vários séculos depois, Maomé e seus seguidores retomaram o monoteísmo inflexível do original judaico, mas não seu exclusivismo, e fundaram o islamismo a partir de um novo livro sagrado, o Corão ou Corã, acrescentando uma forte ideologia de conquista militar à disseminação da fé. O cristianismo também foi disseminado pela espada, primeiro nas mãos romanas, quando o imperador Constantino o elevou de culto excêntrico à religião oficial. Depois nas dos cruzados e depois nas dos conquistadores e outros invasores e colonizadores europeus, com acompanhamento missionário. Para a maior parte de meus propósitos, as três religiões abraâmicas podem ser tratadas como indistinguíveis, exceto quando eu declarar o contrário. Terei principalmente o cristianismo em mente, mas apenas porque, por acaso, essa é a versão com que tenho mais familiaridade. E não me preocuparei nem um pouco com outras religiões como o budismo e o confucionismo. Na verdade, o fato de elas serem tratadas não como religiões, mas como sistemas éticos ou filosofias de vida, quer dizer alguma coisa. A definição simples da hipótese de que Deus existe com que comecei tem de ser significativamente engordada para acomodar o Deus abraâmico. Ele não criou apenas o universo. Ele é um Deus pessoal que vive dentro dele, ou talvez fora dele, o que quer que isso signifique. Possuidor das qualidades humanas desagradáveis às quais aludi. Qualidades pessoais, sejam agradáveis ou desagradáveis, não tem espaço no Deus deísta de Voltaire e Thomas Paine. Comparado ao delinquente psicótico do Antigo Testamento, o Deus deísta do iluminismo setecentista é um ser mais grandioso, respeitável por sua criação cósmica, altivamente despreocupado com as questões humanas, sublimemente indiferente
a nossos pensamentos e esperanças particulares, alheio a nossos pecados ou penitências resmungadas. O Deus deísta é um físico que encerra toda a física, o alfa e ômega dos matemáticos, a apoteose dos projetistas, um hiperengenheiro que estabeleceu as leis e as constantes do universo, ajustou-as com uma precisão e uma antevisão extraordinárias, denotou o que hoje chamamos de Big Bang, aposentou-se e ninguém nunca mais soube dele. Em épocas de fé mais exacerbada, os deístas foram considerados iguais aos ateus. César Jacob, em Freethinkers, A History of American Secularism, Livres Pensadores, uma história do secularismo americano, lista uma seleção dos epítetos lançados contra o pobre Tom Paine: Judas, réptil, porco, cachorro, louco, bêbado, nefasto, arquibesta, bruto, mentiroso e, é claro, infiel. Paine morreu abandonado por ex-amigos políticos envergonhados com as suas opiniões anticristãs, com a honorável exceção de Jefferson. Hoje em dia, a situação mudou tanto que é mais provável que os deístas sejam contrastados com os ateus e agregados aos teístas. Afinal, eles realmente acreditam numa inteligência suprema que criou o universo. Estou lendo o livro Deus, um delírio, do Richard Dawkins. Secularismo, os pais fundadores e a religião dos Estados Unidos. É tradição assumir que os pais fundadores da República Americana eram deístas. Sem dúvida, muitos eram. Embora já tenha sido alegada a possibilidade de que os maiores deles tenham sido ateus. O que eles escreveram sobre religião em sua época não me deixa dúvidas de que a maioria teria sido até em nossos tempos, mas quaisquer que tenham sido as opiniões religiosas de cada um deles, para aquela época, a única coisa que eles eram coletivamente é secularistas. Secularistas, tópico para o qual me volto neste trecho, começando com uma citação talvez surpreendente do senador Barry Goldwater, em 1981, mostrando claramente a determinação com que o presidenciável e herói do conservadorismo americano sustentava a tradição laica da fundação da República. Em nenhuma outra posição as pessoas são tão irremovíveis como em suas crenças religiosas. Não se pode arregimentar aliado mais poderoso num debate do que Jesus Cristo ou Deus, ou Alá, ou como quer que se denomine esse ser superior. Mas, como toda arma poderosa, o uso do nome de Deus para benefício próprio deve ser usado criteriosamente. As facções religiosas que estão crescendo em toda a nossa nação
não estão usando seu trunfo religioso com sabedoria. Estão tentando obrigar os líderes do governo a seguir 100% de sua posição. Se você discorda desses grupos religiosos numa questão moral específica, eles reclamam e o ameaçam com a perda de dinheiro, a perda de votos ou ambas. Estou sinceramente farto de pregadores políticos em todo este país me dizendo que, como cidadão, se eu quiser ser uma pessoa de moral, tenho de acreditar em A, B, C e D. Quem eles pensam que são? E de onde eles tiram a ideia de que tem o direito de impor, direito de impor suas crenças religiosas a mim? E fico ainda mais furioso porque sou um legislador que é obrigado a suportar as ameaças de todo o grupo religioso que acha que tem algum direito divino de controlar meu voto em todas as votações do Senado. Hoje os advirto. Vou combatê-los sem cessar se eles tentarem impor suas convicções morais a todos os americanos em nome do conservadorismo. As opiniões religiosas dos pais fundadores são objeto de grande interesse dos propagandistas da direita americana atual, ansiosa por empurrar sua versão da história. Contrariamente à visão deles, o fato de que os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã foi bem cedo declarado nos termos do Tratado de Trípoli, elaborado em 1796 durante a presidência de George Washington e assinado por John Adams em 1797. Como o governo dos Estados Unidos da América não é, em nenhum sentido, fundamentado na religião cristã, como não tem em si nenhum caráter de inimizade contra as leis, a religião ou a tranquilidade dos muçulmanos, e como os ditos estados jamais entram ou entraram em guerra, nem executaram nenhum ato de hostilidade contra nenhuma nação maometana, os lados declaram que nenhum pretexto derivado de opiniões religiosas jamais deverá causar a interrupção da harmonia existente entre os dois países. As palavras que abrem essa citação hoje causariam furor nas autoridades de Washington, mas Ed Buckner demonstrou de maneira convincente que elas não causaram discórdia na época, nem entre políticos, nem no público. Muitas vezes já se ressaltou o paradoxo de que os Estados Unidos da América foram fundados com base no secularismo e hoje são o país mais religioso da cristandade, deve ser isso, enquanto a Inglaterra, com uma igreja estabelecida e chefiada por seu monarca constitucional, está entre os menos religiosos. Constantemente me perguntam por que isso acontece, e eu não sei a resposta. Imagino ser possível que a Inglaterra tenha ficado cansada da religião depois do seu pavoroso histórico de violência entre crenças com protestantes e católicos, obtendo alternadamente a supremacia e sistematicamente assassinando o outro grupo. Outra sugestão emana da observação de que
Os Estados Unidos são um país de imigrantes. Um colega me aponta que os imigrantes, arrancados da estabilidade e do conforto de sua família na Europa, podem muito bem ter adotado a igreja como uma espécie de parente substituto em terra estrangeira. É uma ideia interessante, merecedora de mais pesquisas. Não há dúvida de que muitos americanos encaram sua igreja local como uma unidade importante de identidade que tem sim alguns dos atributos de família. Outra hipótese é que a religiosidade dos Estados Unidos provém, paradoxalmente, do secularismo de sua Constituição. Precisamente porque os Estados Unidos são legalmente laicos, a religião se transformou num empreendimento liberado. Igrejas rivais competem por congregações e pelo gordo dízimo que elas trazem consigo. E a concorrência é marcada por todas as técnicas agressivas de venda do mercado. O que funciona para o sabão em pó funciona para Deus. E o resultado é algo que se aproxima de uma mania de religião nas classes menos instruídas. Na Inglaterra, por outro lado, a religião sob a égide da igreja estabelecida transformou-se em pouco mais que um passatempo social agradável, quase não mais reconhecível como religião. Essa tradição inglesa é bem descrita por Giles Fraser, um sacerdote anglicano que também é monitor de filosofia em Oxford. Em um texto publicado no The Guardian, o subtítulo do artigo de Fraser é o estabelecimento da Igreja da Inglaterra tirou Deus da religião, mas há riscos numa abordagem mais vigorosa da fé. Houve um tempo em que o vigário da região era figurinha carimbada da Dramatis Personae inglesa, enfim. Aquele homem excêntrico e gentil, apreciador de chá com seus sapatos lustrosos e jeito bondoso, representava um tipo de religião que não deixava desconfortáveis as pessoas que não eram religiosas. Ele não teria um chilique existencial, nem o colocaria contra a parede, perguntando se você já foi salvo. Menos ainda lançaria cruzadas desde o altar ou plantaria bombas de beira de estrada em nome de algum poder maior. Ecos de Nosso Padre, de Benjamin, que citei no início do capítulo 1. Fraser continua e diz que o vigário simpático do campo, na prática, imunizou boa parte dos ingleses contra o cristianismo. Ele encerra seu artigo lamentando a tendência mais recente da Igreja da Inglaterra de levar de novo a religião a sério, e sua última frase é uma advertência. O temor é que podemos ter libertado o gênio do fanatismo religioso da lâmpada do establishment em que ele estava adormecido havia séculos.
O gênio do fanatismo religioso está solta nos Estados Unidos atuais e os pais fundadores teriam ficado horrorizados. Seja ou não correto abraçar o paradoxo e culpar a Constituição laica que eles elaboraram, os fundadores eram certamente secularistas que acreditavam na separação entre religião e política. E isso é o bastante para colocá-los firmemente do lado daqueles que são contra. Por exemplo, a exibição ostentatória dos 10 mandamentos em lugares públicos, estatais, mas é tentador especular que pelo menos alguns entre os fundadores tenham ido além do deísmo. Quem sabe eles tenham sido agnósticos ou até absolutamente ateus. A declaração de Jefferson a seguir é indistinguível do que hoje chamaríamos de agnosticismo. Falar de existências imateriais é falar de nadas. Dizer que a alma, os anjos e Deus são imateriais e dizer que eles são nadas, ou que não existe Deus, nem anjos, nem alma. Não consigo pensar de outra forma, de outra maneira, sem mergulhar num abismo insondável dos sonhos e fantasmas. Satisfaço-me e fico suficientemente ocupado com as coisas que existem, sem me atormentar com as coisas que podem até existir, mas das quais não tenho provas. Christopher Hitchens, em sua biografia, Thomas Jefferson, autor of America, acha provável que Jefferson tenha sido ateu, mesmo naquela época, quando isso era bem mais difícil. Quanto a se ele era ateu, temos de manter nossas reservas, no mínimo pela prudência que ele foi obrigado a observar durante sua vida política. Mas, como ele escreveu para o sobrinho Peter Carr, já em 1787, não se deve se afastar da dúvida por medo de suas consequências. Se ela terminar na crença de que Deus não existe, encontrarás incentivos à virtude no conforto e no prazer que sentes nesse exercício e no amor dos outros que te atingirá. Considero emocionante o conselho de Jefferson, ainda na carta a Peter Carr. Joga fora todos os medos de preconceitos servis sobre os quais as mentes dos fracos se curvam. Coloca a razão firmemente no trono dela e apela ao tribunal dela para todos os fatos, todas as opiniões. Questiona com coragem até a existência de Deus, porque, se houver um, ele deve aprovar mais o respeito à razão que o medo cego. Declarações de Jefferson, como a de que o cristianismo é o sistema mais pervertido que já brilhou sobre o homem, são compatíveis com o deísmo, mas também com o ateísmo, assim como o anticlericalismo robusto de James Madison. Por quase 15 séculos, o establishment legal do cristianismo esteve em teste. Quais foram seus frutos? Mais ou menos em todos os lugares, orgulho e indolência
no clero, ignorância e servilismo nos leigos, em ambos superstição, intolerância e perseguição. Pode-se dizer o mesmo sobre a declaração faróis são mais úteis que igrejas, de Benjamin Franklin. Acho que é isso, Benjamin Franklin. John Adams parece ter sido um deísta do tipo fortemente anticlerical. As terríveis engrenagens das assembleias eclesiásticas e foi autor de ótimas tiradas contra o cristianismo em particular. Pelo que entendo da religião cristã, ela foi e é uma revelação. Mas como foi possível que milhões de fábulas, histórias, lendas tenham se misturado tanto à revelação judaica quanto à cristã e as transformado na religião mais sangrenta que já existiu? E em outra carta, desta vez para Jefferson, ele diz: quase estremeço só de pensar em aludir ao exemplo mais fatal dos abusos de sofrimento que a história da humanidade já preservou, a cruz. Pense nas calamidades que essa máquina de sofrimento já produziu. Fossem Jefferson e seus colegas deístas, agnósticos ou ateus, enfim, eles eram também secularistas apaixonados que acreditavam que as opiniões religiosas de um presidente ou sua falta só interessavam a ele mesmo. Todos os pais fundadores, quaisquer que fossem suas crenças religiosas particulares, teriam ficado perplexos ao ler a reportagem do jornalista Robert Sherman sobre a resposta que George Bush pai deu quando Sherman perguntou se ele reconhecia a igualdade de cidadania e patriotismo dos americanos ateus. Não sei se ateus deviam ser considerados cidadãos, nem se deveriam ser considerados patriotas. Essa é uma nação regida por Deus. Pressupondo que o relato de Sherman esteja correto, infelizmente ele não gravou a declaração e nenhum outro jornal publicou a reportagem na época, faça a experiência de substituir ateus por judeus ou muçulmanos ou negros. Isso dá uma ideia do preconceito e da discriminação que os ateus americanos têm de enfrentar hoje em dia. O artigo Confessions of a Lonely Atheist, Confissões de uma Ateia Solitária, de Natalie Enge, no The New York Times, é uma descrição triste e tocante de sua sensação de isolamento por ser ateia nos Estados Unidos da América atuais. Mas o isolamento dos ateus americanos é uma ilusão assiduamente cultivada pelo preconceito. Os ateus americanos são mais numerosos do que a maioria das pessoas imagina. Como disse no prefácio, eles superam de longe em número o de judeus religiosos, embora o lobby judeu seja conhecido por sua enorme influência em Washington. O que os ateus americanos poderiam conseguir se organizassem adequadamente.